Em destaque no Panorama CBN, fim do imposto sobre compras internacionais de até $50. A festa de Nunes Marques pela posse no TSE, regada a uísque, charutos, samba e sertanejo. A reação do governo Lula ao veto da União Europeia à importação de carne bovina do Brasil a partir de setembro. E a análise prevista para hoje da Anvisa sobre a crise da IP. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 13 de maio de 2026. Vamos juntos com as notícias mais importantes do dia em menos de meia hora? Eu conto para você. Começo contando que a partir de hoje não tem mais a chamada taxa das blusinhas, depois de quase 2 anos de cobrança. Isso porque o presidente Lula assinou uma medida provisória que zera esse que é o imposto para compras de até $50 em plataformas internacionais, como Shein, Shopee e AliExpress. A decisão de Lula não altera a tributação cobrada pelos estados sobre essas encomendas. Essa aí varia de 17% a 20%. Bom, lembrando que a revogação da taxa das blusinhas ocorre há 5 meses das eleições presidenciais. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas, retomando também, desde 2024, quando a lei originária do Congresso Nacional foi sancionada, o tema sofreu críticas de parte da população por taxar compras de pequenos valores. Segundo a Receita Federal, de janeiro a abril desse ano, o governo arrecadou cerca de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais com as encomendas. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, justificou a agora revogação da taxa. Lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Bom, a reação contra a medida. Para a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, o fim da taxa das blusinhas representa um retrocesso econômico e uma ameaça à indústria nacional e a milhões de empregos no país. Segundo a entidade, a isenção favorece plataformas estrangeiras e cria concorrência desleal com empresas brasileiras, que enfrentam uma alta carga tributária e custos elevados. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção argumenta que a decisão pode reduzir a arrecadação federal e aprofundar a dependência do país de produtos estrangeiros. Para a Confederação Nacional da Indústria, o fim da taxa das blusinhas causará perda de empregos e prejuízo à economia brasileira. Agora, sobre a eleição, que eu ia falar é o seguinte: o governo Lula está mirando no aumento da popularidade, né? E acelerou o anúncio e a preparação de medidas para tentar estimular o crescimento e aumentar a renda do trabalhador. Não só o fim da taxa das blusinhas, também teve políticas de crédito, como o Desenrola Brasil, esse novo de agora, né? E também linhas de crédito, no caso, para taxistas e motoristas de aplicativo, um financiamento que ainda será oficializado. Em outra ação para tentar melhorar a popularidade, o governo federal lançou um programa de combate ao crime organizado. É um pacote que prevê asfixia financeira das organizações criminosas, fortalecimento do sistema prisional e combate ao tráfico de armas. Com o reforço da vigilância, 138 presídios estaduais passarão a ser de segurança máxima. O plano prevê também a instalação de bloqueadores de celular, novos equipamentos de raio-x, monitoramento eletrônico e a criação de um Centro Nacional de Inteligência Penal para impedir que chefes comandem ações criminosas de dentro das prisões. A iniciativa prevê investimentos de 11 bilhões de reais. 1 bilhão vem do orçamento da União e 10 bilhões do BNDES. O secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas, conhecido também como Chico Lucas, destacou que o foco é atingir a estrutura financeira e de comunicação das facções criminosas.
O crime não está mais só no morro, ele também está na Faria Lima, ele também está no escritório. Ele conseguiu e aprendeu a usar gravata e a usar CNPJ. E é por isso que nós temos que unir esforços, juntar informações, e o governo federal é quem mais tem informações para, junto com os estados, asfixiar financeiramente o crime organizado. Porque o crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Ele quer ter lucro, ele quer ter dinheiro. E o dinheiro retroalimenta o crime, porque o dinheiro é o fim e é o começo. Bom, a base constitucional para consolidar as ações anunciadas ontem está na PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso pelo governo em abril de 2025. Aprovada na Câmara com várias mudanças, a proposta está parada no Senado e sem data para votação. O presidente Lula, então, promete criar o Ministério da Segurança se a PEC for aprovada, e ele pediu apoio dos governadores ao novo programa do governo contra o crime organizado. A gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual. Mas o dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Bom, vamos acompanhar aí na prática como é que vai ser o resultado, né, desse plano de segurança pública, com medidas de fato bem importantes. Essa dos presídios, então, né, não é de hoje que chefes de facções comandam as quadrilhas de dentro de presídios. Isso é um absurdo sem tamanho. Agora, com relação às eleições, hoje a Quest vai divulgar mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral enalteceu as urnas eletrônicas no discurso de posse dele. Cássio Nunes Marques vai comandar as próximas eleições ao lado do ministro André Mendonça, também indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF. E aí foi num plenário lotado, com cerca de 1.500 convidados, que Nunes Marques assumiu o lugar da ministra Carmen Lúcia. Estavam lá, inclusive, o presidente Lula e o candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Durante o discurso, o ministro destacou a segurança do sistema eleitoral brasileiro, que é constantemente atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas. Cabe à Justiça Eleitoral preservar, aperfeiçoar e fortalecer continuamente a confiança pública em torno do sistema eletrônico de votação. Um dos pontos centrais da fala de Nunes Marques foi o respeito à liberdade de pensamento. E o ministro também apontou o uso da inteligência artificial como o maior desafio tecnológico da eleição de 2026. Teremos alguns desafios, como, por exemplo, o uso exponencial da inteligência artificial, que, embora também tenha potencial benéfico, poderá trazer problemas, principalmente em caso de utilização inadequada. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. Da mesma forma, devemos estar atentos às novas tecnologias que, quando mal utilizadas, podem representar ameaças ao nosso processo democrático. Refiro-me especial e novamente ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Agora, a posse de Nunes Marques também foi marcada por um climão na mesa das autoridades. Durante o discurso de abertura, o presidente do Conselho Federal da OAB do Brasil, o Beto Simonetti, pediu aplausos ao advogado-geral da União, Jorge Messias. Nesse momento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava sentado ao lado do presidente Lula, ficou com cara de poucos amigos e não aplaudiu. Mas cumprimento especialmente a advocacia brasileira, a pessoa de um querido amigo, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Receba os cumprimentos da advocacia brasileira.
E aí deu para perceber, né, que Davi Alcolumbre nem tchum, ficou lá quietinho. Eu falei OAB do Brasil, né? Ordem dos Advogados do Brasil, ou OAB. Enfim, só para lembrar, esse foi o primeiro encontro público entre Lula e Alcolumbre desde a derrota histórica que o Senado impôs ao Planalto ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para a vaga no STF no final de abril. E lembrando também que Davi Alcolumbre, o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, não compareceu ao lançamento do programa contra o crime organizado. Agora, depois da cerimônia de posse, aí foi pé na jaca, hein? O ministro Nunes Marques recebeu cerca de 1.000 pessoas num jantar numa casa de festas na Asa Sul de Brasília. E um jantar regado a charuto, espumante, vinho e uísque, com ingressos vendidos ao preço de R$800. A recepção foi organizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, no modelo de jantar por adesão, uma prática comum em Brasília para evitar o uso de recursos públicos em celebrações privadas. A festa foi embalada por sertanejo, samba e teve forró também. Entre os artistas convidados estavam Dudu Nobre, Jorge Aragão, Sombrinha, Ivo Meirelles, a dupla Henrique e Juliano e o sertanejo Gustavo Lima. O novo presidente do TSE subiu ao palco e cantou ao lado dos sambistas. Que beleza, hein? Festão. Agora, o clima não é de festa, não. O governo Lula está tentando reverter a decisão da União Europeia de vetar a importação de carne bovina do Brasil a partir de setembro. O clima, na verdade, é de preocupação nessa história. O chefe da delegação do Brasil vai se reunir hoje com autoridades sanitárias do bloco para discutir a decisão. A União Europeia retirou o Brasil de uma lista de países autorizados a exportar para o bloco produtos de origem animal, entre eles as carnes. A decisão vem menos de 2 semanas depois da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Os produtos brasileiros foram excluídos da lista porque não atendem às exigências sanitárias do bloco, é isso que diz a União Europeia. E a medida vale a partir do dia 3 de setembro, quando a União Europeia vai implantar novas regras de uso da produção animal de antimicrobianos. São substâncias como antibióticos e outros medicamentos empregados para prevenir ou tratar infecções em animais. Em alguns casos, os antimicrobianos também promovem o crescimento dos animais, aumentando a produtividade. Bom, por aqui o ministro da Agricultura, André de Paula, disse que há 15 dias a pasta publicou uma portaria proibindo o uso e a venda dos antimicrobianos empregados para engorda de gado, aves e suínos, e deu prazo até o fim de agosto para a retirada dos produtos das revendas. O que eu quero assegurar é que o Brasil vai responder a essas exigências e vai seguir exportando. O Brasil tem um sólido sistema de defesa agropecuária. Não por acaso, nós somos o maior exportador de proteína animal do mundo. O que a União Europeia sinaliza é que ela quer antimicrobiano zero. E nós vamos trabalhar para chegar a isso. Numa entrevista à TV Globo, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santini, disse que o Brasil já cumpre as regras sanitárias europeias. A gente tem certeza de que o Brasil vai conseguir explicar e mostrar o que a gente de fato faz na nossa produção. Nós não usamos antimicrobianos como promotores de crescimento e temos controles individuais que são bastante robustos. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes destacou que a carne bovina brasileira atende aos requisitos sanitários e regulatórios dos principais mercados internacionais, com rígidos controles oficiais, sistemas de rastreabilidade e protocolos reconhecidos globalmente. A entidade assinalou que, atualmente, o Brasil exporta para mais de 170 países, sustentado por um dos sistemas de inspeção e defesa agropecuária mais robustos do mundo. Argentina, Paraguai e Uruguai, que também fazem parte do Mercosul, não foram atingidos por essas novas regras de exportação para o bloco.
Lembrando que a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, atrás apenas da China. Em 2025, os países do bloco importaram quase 2 bilhões de dólares do Brasil, 1 bilhão só de carne bovina. O governo e os produtores brasileiros dizem que foram pegos de surpresa porque estavam em conversa com a União Europeia. A expectativa é de que até setembro a medida seja revogada para não prejudicar as exportações do país. Hoje, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, analisa o recurso da IP sobre a suspensão da decisão do órgão que suspendeu a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos da empresa. A IP entrou com recurso contra a medida e aí isso suspendeu os efeitos da decisão até a avaliação do colegiado hoje. Ainda assim, a IP preferiu interromper a produção na unidade de amparo em São Paulo, para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias. Representantes da empresa se reuniram com membros da Anvisa ontem e, segundo a agência, a empresa apresentou as ações em andamento com a correção das linhas de fabricação dos produtos. Então, ao que tudo indica, deve ter essa liberação. Lembrando que os lotes que foram recolhidos, que você está guardando aí em casa, porque essa foi a orientação, claro que você não vai poder voltar a usar. Esses aí devem ser descartados. Ou melhor, você deve esperar uma orientação da IP para saber o que fazer com eles e, se tiver nota fiscal, saber como que será o reembolso, Lembrando que as equipes da fábrica de amparo intensificaram o trabalho para atender a 239 ações corretivas que foram elencadas pela IP com o objetivo de cumprir as exigências da vigilância sanitária. Dentro da economia, eu te conto que estudantes com dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, poderão renegociar o que devem a partir desta quarta-feira. A renegociação será no âmbito da nova versão do Desenrola, que foi lançada na segunda pelo governo federal e deverá ser feita nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. A medida, no caso do FIES, não prevê o uso do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola. De acordo com as regras da renegociação do FIES, os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor total da dívida. O desconto máximo estará disponível para estudantes inscritos no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais, com dívidas vencidas há mais de um ano. A expectativa do Ministério da Educação é de que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. Te conto também que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que é radicalmente contra compensar empresas em caso de redução da jornada de trabalho. Para ele, a titularidade na hora do trabalho não é do empregador. A declaração aconteceu numa audiência na comissão especial que analisa a proposta do fim da escala 6x1. A oposição e representantes do setor produtivo têm defendido a desoneração da folha de pagamento como contrapartida para a redução da jornada de trabalho. E olha essa daqui, a Caixa Econômica Federal vai comemorar 30 anos da Mega Sena com um sorteio especial. Inicialmente anunciado com o valor de prêmio estimado em 150 milhões de reais, a Caixa Econômica aumentou o prêmio para 200 milhões. O concurso 3010 será realizado no dia 24 de maio. E, não acumula. Regra que é seguida na Mega da Virada. As apostas para o concurso especial de 30 anos podem ser feitas desde o dia 26 de abril, quer dizer, já estão podendo ser feitas, e seguem com os demais sorteios concomitantes até o dia 16 de maio. Já a partir do dia 17 desse mês, até o sorteio, as vendas serão exclusivas para o concurso 3010, esse que é especial. As apostas para Mega 30 anos podem ser feitas até às 8 horas da noite, no dia do concurso, ou seja, dia 24 de maio, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O sorteio vai acontecer às 9 da noite e com transmissão ao vivo pelas redes sociais.
E a edição especial vai mexer com o calendário de sorteios da loteria. Na semana da Mega Especial, não vai ter aposta, ou melhor, não vai ter sorteio na terça, dia 19, na quinta, dia 21 e no sábado, dia 23, para ficar a semana toda dedicada às apostas para a Mega Especial. O palpite mínimo custa R$ 6. E além desse modelo de aposta, com 6 números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 dezenas. Mega Sena acumulada, se eu ganhar essa bolada, com que é que eu vou gastar? Imagina, hein, Lala, 200 milhões de reais. Se eu ganhar o povo endoida, eu fico doido. Tava com saudade dessa musiquinha. Doido. Agora o noticiário internacional. O presidente da China, Xi Jinping, vai receber hoje à noite o líder americano Donald Trump. Na pauta, temas como a guerra no Oriente Médio e a disputa tarifária entre as duas maiores economias do mundo. Segundo a imprensa americana, o republicano busca garantir que a China não forneça armas ao Irã e apoia os esforços dos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz. Até sexta-feira, os dois líderes também devem discutir a exploração das terras raras e a corrida pela liderança na inteligência artificial. O presidente americano viaja acompanhado por grandes CEOs, incluindo Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple, além dos secretários Marco Rubio, do Departamento de Estado, e Pete Hegseth, da Guerra. E Donald Trump publicou uma imagem que mostra a Venezuela como o 51º estado norte-americano. A postagem foi feita na rede social Truth Social. Segundo a emissora americana Fox News, o presidente estaria considerando seriamente essa possibilidade. E o rei Charles III fará um discurso no parlamento britânico hoje. Na verdade, no momento em que eu estava gravando o podcast, ele já estava prestes a fazer essa fala que marca a abertura do parlamento. Ele apresenta a agenda legislativa para o próximo ano com prioridades para o governo. E o discurso ocorre em meio a uma crise política no governo britânico. O premier Keir Starmer tem enfrentado pedidos públicos para renunciar, mas ele disse a ministros que não entregará o cargo. No futebol, 7 jogos movimentam hoje a quinta fase da Copa do Brasil. Às 7h, o Vasco enfrenta o Paysandu e o Juventude recebe o São Paulo. Às 7h30 tem Santos e Coritiba. Às 8h30, o Mirassol enfrenta o Bragantino. Às 9h30, o Palmeiras enfrenta o Jacuipense. O Ceará enfrenta o Atlético Mineiro e o Remo recebe o Bahia. Ontem, 3 times garantiram vaga nas oitavas de final. O Internacional venceu o Atlético por 3-2, o Cruzeiro derrotou o Goiás por 1-0 e o Fluminense fez 2-1 no Operário do Paraná. Pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina, hoje são 14 jogos. Destaque para Sport Criciúma, Planalto de Goiás e Paysandu, Coritiba e Rio Negro de Roraima e Itabirito e Ceará. Ontem o Vasco goleou o Araguari do Triângulo Mineiro por 5-1. E assim vamos encerrando mais essa edição do Panorama CBN da manhã. Meio de semana, hein? Já dá para pedir música pro nosso sextou. Vai lá no Instagram, biancasantos.bia, fala comigo. Ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Por aqui, Edmilson Fernandes, nosso editor que colabora para o texto, tá de volta. E tem também o nosso DJ Laerte Afonso, focado agora na Mega Especial. Um beijo, hein? Não se esquece do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.